E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa sexta-feira, dia 24/1, onde vamos analisar aí vários jogos, a abertura do final de semana, depois de uma semana cheia de Copas, Champions, Europa League, vamos ter agora os jogos da Liga. Então vamos ter jogo da Liga da Turquia, Bundesliga 2, Bundesliga 1, holandês, romeno, França 2, França 1, Bundes 2, Bundes 1, que eu acho que eu já falei, e muito mais. Então vem comigo, vamos junto tentar extrair o máximo. Eu tentei separar aqui as melhores oportunidades. Tem alguns jogos com oportunidades que tem grandes chances, tem jogos um pouco mais difíceis, jogos equilibrados, mas eu tentei separar o máximo para a gente tentar filtrar no live e conseguir fazer boas operações. O primeiro jogo é às 2 da tarde, vamos ter na primeira divisão da Turquia o jogo entre Samsunspor e Gaziantep. Lembrando aqui que o Samsunspor não é dos grandes times turcos, mas vem fazendo uma campanha muito forte dentro de casa. O time tem 9 partidas, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Quando a gente vê as derrotas, foi para o time do Besiktas, no começo ali da temporada, bem no início. Depois perdeu para o Konyaspor, 2 derrotas seguidas, bem quando iniciou a temporada. Depois disso, do mês 9 para cá, já não perdeu mais dentro de casa nenhuma partida. Conseguiu várias vitórias e empates importantes. Os empates que tem, um é contra o Fenerbahçe, que para mim é um grande empate, e o outro contra o Alanyaspor. E ganhou de vários adversários, como Trabzonspor, Gaziantep, Başakşehir. Então, um time que vem fazendo uma campanha bem interessante, um time bem over, ó. Tem uma média aqui de 3 gols. E do outro lado a gente tem o Gaziantep, um time que fora de casa não vem bem. 9 partidas, somente uma vitória, 2 empates, 6 derrotas, quando a gente vê aqui só ganhou também no início da temporada do Bodrum, que também não é um time que está muito bem, né? Fora isso, perdeu a maioria das partidas e conseguiu empatar com o Kayserispor e com o Kasimpasa na última partida. Fora isso, perdeu para o Alanyaspor, Fenerbahçe, Atayaspor, Eurispor, Galatasaray e Sivasspor, cara. Muitas derrotas aqui. O que eu gosto de salientar é que ele sempre está marcando. Você vai ver aqui, ó, que em quase todos os jogos ele marcou, só não esse aqui contra o Alanyaspor. Isso mostra que é um time perigoso. Em compensação, ele quase sempre sofre primeiro. Poucas vezes ele marcou primeiro. Marcou primeiro aqui contra o Gaziantep, tomou aqui o empate. Marcou primeiro aqui contra o Sivasspor, acabou tomando a virada. E marcou primeiro aqui com o Bodrum, que foi a vitória de 1-0. Então, ele marca primeiro poucas vezes, mas marca bastante. Quando a gente olha a classificação geral, a gente vê o Samsunspor em terceiro colocado, fazendo uma grande campanha. Dentro de casa, ele cai bastante ainda aqui. E fora a gente vê que o Gaziantep também não está se destacando. Vem bem mal. O que eu separo esse jogo para tentar buscar os momentos de lei Gaziantep, ficar a favor do Samsunspor, ficar a favor dele aqui, tentar buscar esse lei. Não acho que vai ser um lei tão simples assim, mas um lei bem interessante. O time do Samsunspor também tem uma bola parada mais forte, mais completa. Apesar da defesa ser fraca, ter tomado bastante gol assim, ainda acho que é um fator interessante dele. O ataque. Então, eu vou tentar pegar as bolas paradas contra o Gaziantep. O Gaziantep não tem um ataque tão bom, mas tem uma defesa aqui também não muito boa, média. Não acho que é um super jogo para bola parada, mas pode ser um ponto interessante. Passando aqui rápido pelo primeiro tempo, a gente vai ver que não muda muito o cronograma aqui dos times, né? O Samsunspor continua perdendo a maioria, marcou no primeiro tempo 2 vezes, das 3 que ele tinha marcado no geral. O time do Samsunspor aqui piora um pouco do primeiro tempo, fez muitas viradas no segundo tempo ali, mas ainda é um time muito forte, ainda é um time bom. Então, continuo gostando desse lei. 2h30 vamos ter um jogo da Bundes 2, cara. Um jogo que é muito engraçado até. A gente vê aqui o Magdeburg bem favorito contra o Braunschweiger. Cara, o time do Magdeburg é um time que não vem muito bem dentro de casa. 8 partidas, nenhuma vitória, 6 empates e 2 derrotas. A grande diferença é que seu adversário de 9 partidas fora de casa só tem 2 empates e 7 derrotas. É um time que vai muito, mas muito mal fora de casa, o Braunschweig, cara. Realmente vai muito mal. Tem uma média aqui de 0,6 gols feitos e vai enfrentar contra 1. O show, então o Braunschweig é muito ruim, vai dar um padrão? Cara, não sei. Primeiro, Bundes 2 difícil de dar padrão. Segundo, o Magdeburg não é bom. O Magdeburg marcou primeiro em metade das vezes, mas muitas vezes tomou os gols do empate. Muitas vezes não conseguiu segurar o resultado. Então não é um mandante forte.
a gente tá pegando um mandante ruim contra um visitante muito ruim. Então, tem possibilidade de padrão? Sim. Mas, para mim, é uma possibilidade bem fraca. O Magdeburg melhora um pouco a sua race aqui no primeiro tempo, mas também não é grande coisa. E o Bright White também. Aparece uma vitória aqui por Hertha no primeiro tempo, quando vai para o segundo, acaba tomando a virada. Então, não são times tão fortes. O que mais me chama a atenção desse jogo é que o time do Magdeburg tem um histórico aqui interessante, 30% de gols aqui feito nessa região aqui, de escanteio, cabeça. É um negócio legal. Não é um número tão estrondoso, mas é legal. Já o Bright White tem números bem fracos disso. Já na defesa, o time aqui do Bright White também tomou alguns gols, então também é interessante a gente estar de olho nisso aqui. Puxando o próximo jogo, cara, um jogo bem mais parelho, que é o jogo entre o Dinamo Bucareste contra a Universidade do Cluj. Aí vocês vão olhar aqui as estatísticas, principalmente o primeiro tempo, vão pensar, jogo para Lei Cluj, Cluj ganha pouco, sofreu primeiro mais do que marcou, e o time do Bucareste muito bem. Sim, mas, cara, que é um jogo muito parelho, duas equipes muito parecidas. Eu não trouxe esse jogo para match-odds, eu trago esse jogo para bolas paradas. O time do Cluj tem aproveitado muito bem nos escanteios, tem feito muito gol também de lançamento aéreo, gol de falta cruzada. É um time que se aproveita muito da bola parada. E, apesar do adversário ter uma defesa muito forte aqui, eu acho que contra esse Cluj ainda pode ser um ponto a se explorar. Ainda pode ser um ponto bom. Então, é um jogo que eu vou ficar de olho nas bolas aéreas, às 3 da tarde, porque realmente, para match odds, não me chama muita atenção. Acho um jogo extremamente complicado e difícil. 4 horas da tarde, vamos ter aqui um jogo lá da Holanda. Vamos ter o Heracles contra o Utrecht fora de casa. O Heracles que não vem sendo um bom mandante, que tem tido bastante dificuldade. Somente 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas aqui. Conseguiu empatar a maioria dos jogos, mas vai pegar um time que fora de casa não perdeu ainda. 9 partidas, 7 vitórias, 2 empates, 7 das partidas marcou primeiro e 2 sofreu primeiro. Isso é o que eu não gostei. As que sofreu primeiro aqui, 2 já perdeu, mas nem foi, né? Os empates não foram, ó. Se for ver, ó, ele sofreu primeiro contra o AZ, conseguiu virar, sofreu primeiro contra o Breda, conseguiu virar. Na do Ereven, que ele marcou primeiro, e na do Ajax é que ele acabou tomando o empate. Quando a gente olha o primeiro tempo, as estatísticas do Heracles melhoram um pouco e as do Utrecht praticamente se mantêm. Cai um pouquinho aqui, principalmente para o empate, vai ficar com 2 derrotas, mas conseguiu buscar o empate no segundo tempo, que foi aqui o Breda, que buscou a virada, e esse do Ajax, que buscou o empate. Ainda assim, acho um time bem mais forte, bem mais interessante. Aqui é um lay um pouco complicado, cara, porque são equipes ofensivas, a gente vai ver que não são equipes que marcam pouco, ó, tu vai ver que esse time aqui tá mal, mas, ó, 1.5 de gol marcado dentro de casa, é um número legal, quer dizer que ele marca em média mais de um gol por jogo, quase 1,5, então é um time perigoso. Também toma bastante gol, então se mostra um time over. Já o Utrecht faz bem mais do que toma, mas isso não quer dizer que não vai acontecer de tomar nesse jogo. Então, cara, um jogo perigoso, um jogo difícil, um jogo para ter bastante cuidado. Eu for trabalhar esse Heracles com bastante cuidado, porque é uma liga de contra-ataque, uma liga perigosa. 4 da tarde eu separei 2 jogos aqui da Ligue 2 lá da França. E, cara, é um campeonato que eu tô trabalhando bem menos pelo delay que tá tendo, mas são 2 jogos muito interessantes. O primeiro é o Metz contra o Grenoble, cara. O time do Metz vem fazendo uma campanha muito boa aqui, né? Ter segundo colocado, o Grenoble em 8º. Quando a gente olha dentro de casa, o Metz fica em 3º e o Grenoble cai muito, 15º. Então é um time que tá fazendo uma campanha muito forte em casa e muito fraca fora. O time do Metz ganhou todos os jogos dentro de casa. Isso é muito forte, né? Ganhou ou não perdeu. Ganhou 6 e empatou 4. Isso é muito bom. Já o Grenoble só ganhou 2, empatou 1 e perdeu 6. Tem ido muito mal. Marcou poucas vezes primeiro e sofreu bem mais. Quando a gente traz esse número para o primeiro tempo, não muda tanto. Cai um pouco os números do Metz aqui, que conseguiu alguns empates. Teve alguns 0-0, mas ainda é superior. Para mim, é um jogo para tentar esse lay Grenoble, mas tem que ficar muito ligado no delay. Fora isso, o time do Metz também se mostrou um time mais eficiente na bola parada, então também pode ser um ponto forte a se explorar. Próximo jogo que eu trago aqui é o Rodez contra o Ajaccio. Cara, o Ajaccio é outro visitante muito fraco, é um time que está com muita dificuldade.
E apesar do Rodex não ser um time que está tão bem assim, com uma campanha tão forte, vai pegar um time que de 9 partidas só conseguiu um empate e 9 derrotas. E esse empate foi no mês 9. Fora isso, perdeu todas. E uma coisa que eu mais gostei, marcando muito pouco. Se a gente for ver aqui, o time do Ajaccio marcou em 2 jogos de 9, cara. Isso mostra um ataque muito fraco, a média de 0,22 marcado por jogo. Quando a gente puxa aqui, os 2 gols foram no primeiro tempo. Isso é um ponto bem relevante a se levar. Mas, ainda assim, é um ataque muito fraco. E vai pegar um time aqui mais under também. É um campeonato under, então a gente tem que tomar cuidado. Mas eu acho que esse Le Ajaccio pode sim encaixar muito bem para a gente tentar trabalhar. Então vou ficar de olho também, com cuidado pelo delay. Nas bolas paradas eu achei um confronto um pouco mais equilibrado. E o Ajaccio foi até bem, porque tem poucos gols e um número relevante. Mas nada que chama muito a minha atenção. Próximo jogo que eu trago é o jogo do Wolfsburg contra o Kiel, cara. O Kiel é outro visitante bem fraco. 8 partidas, 6 derrotas, 2 empates. Só marcou primeiro uma vez aqui, que foi contra o time do Bochum. E vai pegar o Wolfsburg, cara. Um time que está tentando melhorar, mas também não faz uma campanha muito forte. Sofre muito primeiro. Só que vai pegar um time muito fraco. Então eu vou dar uma chance pro Wolfsburg. Vou olhar esse jogo. O Wolfsburg, para mim, é um time que está tentando. Você vê que eles estão tentando jogar melhor, mas eles têm muita dificuldade de marcar e uma defesa muito fraca. E é aqui onde entra o problema. O time do Kiel é um time muito perigoso de contra-ataque. Então, esse é o maior problema do jogo. No primeiro tempo, o Wolfsburg é ruim, mas o Kiel é péssimo. Todas as partidas do Kiel fora de casa, ele perdeu o primeiro tempo, cara. Marcou em 2, 3 de 8 e 5 não marcou e todas ele perdeu. A maioria delas tomou até 2 gols, ó, se a gente for ver, 2 ou mais. Ó. 5 partidas ele tomou 2 gols e só um tomou 1. Então realmente é um time que tem muita dificuldade, não consegue se defender bem, não está marcando tantos gols. Já o nosso adversário, eu acho essa odd, se a gente olha as estatísticas, até baixa, mas pela ruindade do Kiel pode ser um jogo de lei. Cuidado, muito cuidado aqui, porque o Wolves não é um time muito bom. Então eu acho um dos jogos mais perigosos aqui, principalmente pelo fator odd. 4h30 da tarde vamos ter o jogo entre o Elche e o Eibar, cara. É um jogo bem parelho, assim, se a gente for levar em conta, mas realmente o time do Elche não vem fazendo uma campanha tão forte assim fora de casa. Principalmente no segundo tempo. Cara, esse jogo aqui é principalmente no segundo tempo. Tu vê aqui, ó, vê a diferença, ó, pelos números, tu vê aqui claramente, ó, como os números do Eibar pioram e do Elche melhoram no segundo tempo. Então é um jogo que pode ser interessante para trabalhar um over ali limite, dependendo de como for. O Elche é muito melhor time, tá dentro de casa, tá fazendo uma campanha mais sólida. Então é um jogo para se analisar com calma. É um campeonato mais under mesmo. Então pode ser um jogo interessante para lei Eibar, momentos de lei Eibar. Quando a gente olha aqui as bolas paradas, o Elche também tem uma vantagem boa, então também pode ser um fator interessante para se explorar. Próximo jogo é o Cherry contra o Saint-Étienne. Novamente, Saint-Étienne, um time que está muito mal fora de casa, primeira divisão. Cara, o Cherry não é um time bom, não é um time bom. Mas dentro de casa está sendo um time muito sólido, cara. Tu vai ver aqui as últimas partidas, o show tá bem de 3 empates. Empatou com o PSG, empatou com o Lan, empatou com o Lille, cara. 3 adversários de cacife, fortes. E fora isso, vem com muitas vitórias. Só perdeu aqui pro Mônaco dentro de casa. Então, realmente, dentro de casa fazendo uma campanha muito sólida. E do outro lado vai pegar um time que não ganhou de ninguém. Um time realmente que teve muitas dificuldades, que só marcou primeiro uma vez. Nem foi no primeiro tempo. Nos primeiros tempos não marcou primeiro nenhuma vez e só marcou uma vez em 9 partidas. Então, realmente, um ataque bem fraco e uma defesa bem fraca, porque só o Toulouse não conseguiu quebrar essa defesa ainda dentro de casa. Então, para mim, jogo para a lei Saint-Étienne. Quando a gente olha o confronto aéreo, o time do Al-Cherry também se destaca um pouco, não um destaque tão forte, mas se destaca um pouco. E a defesa aqui de ambos não é muito boa na bola aérea. Para fechar o dia, eu vou trazer um joguinho aqui da Championship, cara, que é o time do Sheffield United, que, cara, para mim, tirando o Leeds, talvez, é um dos melhores times aí lá da Championship, principalmente dentro de casa, fazendo uma campanha boa, perdendo muito pouco, marca primeiro bastante, é um time bem forte e vai pegar o Hull City, que vem bem mal. Conseguiu bastante empate, perdeu a maioria e só ganhou 2. Championship sempre é perigoso, então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o time do Sheffield realmente está fazendo uma campanha legal,
veio umas strings boas, então se vier a string desse jogo pode ser interessante se trabalhar. Pessoal, essa foi a minha análise da sexta, videozinho um pouquinho mais longo, mas tem muita partida. Nenhuma partida com aquele grande favorito pra gente pensar assim, pô, mano, essa aqui é a partida. Mas temos vários jogos contra times medianos, contra ruins. E aí também dá bons padrões. E o melhor disso é que quando dá o padrão, são odds muito boas. Eu vou trabalhar com muita calma, muita paciência, porque a gente tem um final de semana cheio de jogos. Estamos já chegando no final do mês, então é trabalhar um dia após o outro, sempre com calma, com paciência, esperando extrair o melhor do mercado. Tamo junto e até a próxima.